Shalom, shalom, a paz do nosso amado Salvador, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Como viram no título, Pai Santo, Abba Kadosh. Esse é o nosso tema para essa ocasião. E para iniciarmos o estudo, vamos ler primeiramente no livro de João, no capítulo 17, versículo 11, quando o nosso amado Salvador, nosso Messias, nosso Redentor, ele ora ao Pai e fala exatamente essas palavras: Pai Santo, que no hebraico é Abba Kadosh. Então no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 11, está assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Falando dos apóstolos e de todos aqueles que viriam crer nele, no nosso Salvador, através dos apóstolos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então vejam aqui que o nosso amado Salvador, ele fala Pai Santo, Abba Kadosh. Abba Kadosh quer dizer Pai Santo no hebraico. Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. E Kadosh realmente tem esse significado de santo, de separado. Então, Abba Kadosh, Pai Santo. Esse é o tema desse estudo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Marque o sininho para receber notificação de outros estudos. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe com outras pessoas depois, se você gostar desse vídeo. Então o que temos aqui é que o nosso Salvador, ele fala Abba Kadosh, Pai Santo. Não quer dizer que ele não seja a imagem do Pai, porque ao Pai ninguém jamais viu. Lembrando que no último vídeo, quem viu o último estudo do canal, eu ali falei de erros de traduções em algumas Bíblias. E principalmente no contexto da divindade do Salvador. Lembrando que eu falei da Bíblia de Jerusalém e King James, que é a Bíblia de King James, a KJA, Bíblia de King James atualizada, ela realmente está em falta na tradução. Não fizeram uma tradução bem feita, fizeram um enxerto no versículo que foi estudado. Porém a Bíblia de King James fiel, a de 1611, não a KJA, a de King James atualizada, mas a King James fiel, ela foi fiel ao texto grego, tá? Eu deixei essa observação nos comentários, no comentário do topo do vídeo anterior. Então a King James fiel, ela está correta na tradução do grego, porém a KJA é a que realmente está equivocada com o enxerto. Quem viu o último vídeo sabe do que eu estou falando. E esse outro vídeo é para complementar alguns argumentos, até contextos da palavra que foi falado no último vídeo. Então temos aqui que o nosso Salvador, ele ora ao Pai. Mas alguns, porque ele ora ao Pai, dizem que o nosso Salvador não é a imagem do Pai ou o próprio Criador, porque ele ora ao Pai. Lembrando que ele nos ensinou a orar Pai Nosso que está nos céus, porque o Espírito do Criador, em sua onipresença como Criador, ele está no céu. Porém, quando feito carne, habitando entre nós, aquele homem estava na terra. Ele não estava em sua plenitude, como Pai, como na manifestação do Pai, do Espírito do Pai. Ele estava como homem, um corpo que foi gerado do Espírito do Pai. Mas não quer dizer que não é a imagem dele. Ele estava como homem na terra. Por isso nos ensinou a orar Pai Nosso que está no céu. E aqui ele diz Pai Santo, Abba Kadosh, porque ele é santo. Mas ele não ostentou ser maior que o Criador, porque ele estava como homem. Por isso que ele falou, o Pai é maior que eu, porque ele estava ali como homem. Mas não quer dizer que ele não é a imagem do Pai. O que acontece é que algumas pessoas esquecem o atributo de onipresença do Criador. Ele como Criador, como Pai Nosso que está nos céus, ele sempre foi, é e será onipresente e eterno. Porém aquele homem do céu que se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou da sua glória. Por isso que Isaías fala
No capítulo 9, no versículo 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que é Elohim forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muitos sabem, cristãos, messiânicos, independente da sua denominação religiosa, que esse versículo aqui de Isaías capítulo 9, versículo 6, se trata do nosso Salvador. E todas essas qualidades estão sobre o nosso Redentor, o nosso Messias. Quais qualidades? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Elohim forte, porque Ele habitou entre nós. Elohim conosco, né? Deus conosco, Emanuel, Immanuel, que significa isso? Deus forte. Em outra passagem, ele traz Emanuel, que é um dos vídeos que também já falei, está no canal. E a outra qualidade, Pai da eternidade, porque tudo foi criado por Ele. E alguns dizem que Ele não é o Pai, sendo que Ele falou que quem vê a Ele, vê ao Pai. Ele disse isso para o apóstolo Filipe. E o apóstolo Isaías falou aqui: um menino nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Porque como um ser humano, realmente, ele teve que se manifestar como Messias, com qualidades que o ser humano pudesse entender. Mas Isaías profetizou que além de ser maravilhoso, conselheiro, ele é Pai da eternidade. E quando diz no Evangelho, em uma das cartas de Paulo, que um dia, depois do milênio, o Filho, né, aquela manifestação dele, daquele corpo que gerou do Espírito do Criador, ele vai entregar o seu reino ao Pai. Não quer dizer que ele não vai reinar mais, mas é que quando ele entrega, outorga o seu reino ao Pai no final do milênio, depois do milênio, é que a partir daí ele vai ser como era no Antigo Testamento por toda a eternidade, como Pai da eternidade, como único Criador, porque não existe três deuses, dois deuses. Existe um único Deus, um único Criador, que se manifesta em diferentes formas, para que o ser humano tenha a graça, por misericórdia dele, o ser humano venha a entender. Isso não é negar a divindade do Salvador, do Criador, ou dizer que ele não é trino, que não se manifesta de três formas especiais, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não estou falando de trindade, mas que ele realmente é trino e se manifesta de três formas especiais. Mas ao dizer que ele é trino, não estou dizendo que ele é três, ou são três deuses, mas um. Não existe três seres da divindade, mas um ser da divindade. A essência do Criador não é Deus, não é o Deus ou o ser de Deus. Porque Deus ou o Criador, ele é uma pessoa. Só existe um Deus. Shema Israel. Ouve Israel. Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Yahu é o nosso Criador. Yahu é um. Então não são vários deuses, é um. Não existe várias pessoas em uma essência, como se a essência fosse Deus e as pessoas fossem deuses por causa da essência. É um Deus. Por causa da sua onipresença, ele se manifesta em vários locais diferentes, através do seu Espírito e também com um ser humano. Porque o apóstolo Paulo falou que o Criador, Deus, se manifestou em carne humana, se fez carne. O que ele quer dizer? Que Deus é um, só que ele está se manifestando em carne. Ele se manifestou em carne na pessoa do nosso amado Salvador, naquele homem que a gente conheceu por nome de Jesus, Yeshua, Yahushua. Compreendem? Então, se você negar o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6, você vai negar que nosso Salvador não é a manifestação do Pai na terra, também como filho em um corpo, porque ele é a imagem do Pai. Porque no versículo 7
ele diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Essa paz sem fim é um reino sem fim, porque Daniel também profetizou que o seu reino jamais terá fim. Quando aquela pedra não cortada por mãos vem e atinge os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor e sobe um reino, um grande monte que não terá fim, não está dizendo que o milênio, o reino do Salvador vai ter um fim. Não. Quando ele entrega o seu reino ao Pai, é porque ele se torna o próprio Criador, para que todos entendam. Será a imagem do Filho que vamos ver. Não é a imagem do Pai aqui e a imagem do Filho ali em outro lugar. Não. É a imagem do único Criador que vamos ver. E no versículo 7 confirma isso. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, o zelo de Iahvé dos exércitos, fará isto. Então essa palavra é fiel. O seu reino não terá fim. Então não quer dizer que o Filho, depois do milênio, vai deixar de reinar e entregar o reino ao Pai, e ele vai deixar de reinar. Quando ele outorga o reino ao Pai, é porque ele se torna aquele ser, o único ser que criou todas as coisas.